gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João 19, a partir do 31. O texto vai dizer assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebrando as pernas ao primeiro e ao outro, com que ele fora crucificado. Porque isso aconteceu para que se cumprisse o que a Escritura diz, que nenhum dos seus ossos lhe será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, e levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E você vai dizer glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu gosto de orar antes de falar da palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, por mais um domingo, por mais uma noite, Senhor, hoje uma noite diferente, porque nós vamos ceiar, nós vamos participar do Teu corpo, ó Deus. E nós já queremos te render graça por esse momento, porque sabemos que tudo que fizemos, Senhor, é em memória de Ti, Pai. Então, Senhor, toma o primeiro lugar. Nós já participamos de louvores lindos, Senhor, que fala, Senhor, tanto de Ti e do Teu sacrifício. E agora, Senhor, nos prepara para ouvir a Tua palavra. Senhor, nada de mim mesmo tenho a oferecer, mas que o Senhor possa tirar todo o espírito de inquietação do Teu povo, que o Senhor possa, Senhor, preparar o coração do Teu povo para receber aquilo que Tu quer e que Tu tens a falar nessa noite, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, Pai, porque o Senhor sabe o quanto é difícil falar desse momento para mim, Senhor. Um momento tão crucial, um momento tão importante, Senhor, o momento que livraste a nossa vida do pecado, Pai. E nós te rendemos graças a Ti por isso. E você aplaude ao nome do Senhor. Hoje, essa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre o propósito. Sobre propósito. O propósito da cruz. O propósito do nosso Senhor, o nosso libertador. Aquele que veio para poder nos libertar. De uma maneira onde nenhum de nós seríamos capazes de aceitar o que foi proposto para esse Cristo. O que o seu Pai propôs a Ele. Que através dele, através da sua morte de cruz, nós viéssemos a ter a vida eterna, a ganharmos a salvação. E é um texto, esse texto que fala sobre a crucificação de Cristo, é um texto crucial, onde ele vai falar do momento mais importante do Senhor antes da sua ressurreição, a sua crucificação. E hoje é um dia de Santa Ceia, e nós estamos aqui justamente para celebrar isso, para celebrar a ressurreição de Jesus, porque nós somos corpo, não é isso? Então nós estamos aqui para fazer tudo em memória dele até que ele venha. E esse texto é um texto que muito me chama a atenção, e eu tenho uma dificuldade muito grande até em ler esse texto.
Eu estou desde quinta-feira tentando extrair alguma coisa desse texto, porque é um texto que mexe muito comigo. Eu começo a ler sobre a crucificação de Jesus e automaticamente eu começo a chorar. Porque é algo que mexe com o meu ser. Eu não sei você, mas se você ainda não leu e você tiver a oportunidade, faça isso. Leia sobre o propósito do Senhor aqui na terra, sobre o propósito da cruz, sobre tudo que Ele fez por mim e por você. E eu tenho certeza que se você ler, isso vai te deixar mais próximo do Senhor. E nós estamos diante de um momento crucial, onde Jesus ele vai deixar bem claro para todos que ninguém tomou a vida dele, que ele por si próprio ele entregou. Ele vai ter uma conversa com Pilatos, alguns capítulos antes, e Pilatos vai começar a ler, Pilatos vai começar a conversar com ele, tentando de alguma forma fazer com que Jesus convencesse ele de que ele não merecia passar por aquele problema. Pilatos vai falar para ele assim: olha, eu tenho o poder da sua vida em minhas mãos. Eu posso te crucificar ou de repente te soltar. E Pilatos começa por algumas vezes a indagar Jesus e por algumas vezes Jesus se cala, até um certo momento que ele fala. E ele deixa bem claro para Pilatos: olha, a minha vida você não toma, a minha vida eu entrego. Você não pode nada se o meu Pai não te permitir. Mesmo em um momento de dor, um momento crucial, onde Jesus ele estava com dor na alma, dor no espírito, ele estava passando por o pior momento da vida dele, que de fato ele já sabia que passaria. Ele não foge de maneira nenhuma do propósito dele. Porque ele vai deixar bem claro: olha, não adianta, Pilatos, você pode falar o que você quiser, eu poderia te convencer de algumas formas, ou com apenas uma palavra você cair por terra aqui agora. Mas não, esse poder não pode ser te dado se de alguma forma o meu Pai não permitisse. E às vezes nós nos questionamos por tantas coisas na nossa vida, achando que aquilo dali aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Aquilo que acontece na nossa vida só acontece por permissão do Pai. Ninguém tem poder de fazer nada comigo e com você se o Pai não permitir. E o Senhor ele vai deixar isso bem claro quando ele fala isso, quando ele conversa com Pilatos. Que poder teria você se meu Pai não te desse? O que você acha que você poderia fazer comigo se o meu Pai não permitisse? E assim, o Senhor segue a sua caminhada em rumo à sua crucificação, num cenário de dor, num cenário de traição, um Cristo que foi marcado por chocarrice, por sofrimento, por vergonha, onde era o rei dos judeus e lhe deram uma coroa de espinhos para o escarnecer. Um Cristo que veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Um Cristo que era amado, que era querido, mas naquele momento estava com seu corpo nu, envolto por panos. As suas vestes foram rasgadas. Será que você pode ter a consciência nessa noite do que esse Cristo passou por mim e por você? Agora, dia 25 de abril, nós comemoramos o nascimento de Jesus, apesar de sabermos que não foi dia 25 que ele nasceu. Mas todas as datas que envolvem esse Cristo são datas importantes, que trazem à nossa vida um significado e um aprendizado. Mas ele estava ali, cumprindo tudo que a palavra do Senhor dizia que ele teria que passar. Muito antes dele nascer, muito antes da existência dele, o profeta Isaías já vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um Cristo sendo esbofeteado.
humilhado, massacrado por pecados que ele nunca cometeu. E o povo gritando a todo momento: crucifica-o. E pedindo para soltar Barrabás, um assassino, uma pessoa que não tinha mais nem direito, de repente, de estar à sociedade. Mas o povo não, o povo rejeitou o nosso Cristo. Nós rejeitamos o nosso Cristo todas as vezes que os negamos de alguma forma. E foi assim que esse povo fez. Pedia para crucificar e soltar Barrabás. Jesus, ele era um Deus justo. E ele cumpriu toda a justiça que lhe foi proposta. Tudo que veio à mão dele, ele cumpriu. Ele não se isentou de nada. De nada. Ele cumpria as leis. Ah, pastora, mas ele curou no sábado. Curou. Mas ele curou uma mulher porque dentro daquela lei tinha uma proposta que dizia que a vida era maior do que a lei. Só que os judeus não. Os judeus, eles achavam que por conta da verba deles, por conta do dinheiro deles, eles podiam salvar uma ovelha que caía no penhasco, mas uma vida não era importante. Então, quantas das vezes as nossas prioridades não são de fato o que nós precisamos viver. Mas Cristo não, ele cumpre tudo. Tudo. Jesus, ele não veio para nos dizer como nós deveríamos nos comunicar com o Pai. Mas ele veio para nos mostrar que através dele nós temos o direito de falar direto com o nosso Pai. E é por isso que ele incomodou tanto. O nosso Cristo, ele vai ser levado ao Calvário. E a Bíblia vai dizer que tudo que dele foi escrito se cumpriu. A grande realidade é que muitos de nós temos histórias. Cada um de nós temos uma história. Que eu não sei qual é a história que você de fato viveu. Muitas histórias sobre mim você também não sabe. Mas de uma coisa nós temos a certeza. Que muito antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já tinha escrito uma história para nós. Ele já tinha escrito uma história para cada um de nós. E com o nosso Cristo não foi diferente. Quando ele veio à terra, já tinha uma história escrita sobre ele. E não adiantava nada que ele fizesse, porque ia se cumprir. Então, muitas das vezes as pessoas vão falar tantas coisas sobre nós, tantas coisas dizendo que aquilo de repente não vai se cumprir, ou que nós até mesmo achamos que aquilo não vai se cumprir. Mas o que é ruim, de repente já se cumpriu, e o que está proposto vai se cumprir, porque a crucificação ela se cumpriu, mas a ressurreição ela se cumpriu também. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Propósito, tudo que tiver de se cumprir, vai se cumprir. Não adianta o que o inimigo vai dizer ao nosso respeito. Não adianta o que as pessoas vão falar ao nosso respeito. De repente que por momentos que você caiu, que você desistiu da fé, parece que tudo parou. Mas não. Eu tenho um Deus que ele, mais do que ninguém, ele exerce a palavra dele. E como eu falei aqui, muito antes de eu e você nascer, ele já tinha escrito uma história para cada um de nós. Então ela vai se cumprir. Precisamos entender que temos heranças, coisas, pessoas na nossa vida, que às vezes de repente nem chegaram ainda. Que às vezes, de repente, nem foram apresentadas a nós. Mas como propósito de vida e como promessa, uma hora elas vão chegar. Uma hora elas vão se apresentar.
Só que a gente se esquece. O Senhor, Ele trilha planos para a nossa vida. E desde muito pequena, às vezes, a gente escuta tantas promessas que ao decorrer do tempo a gente se esquece. Se esquece porque começam a se cumprir coisas ruins na nossa vida. Coisas que ao nosso ver vão nos matar e nós não teremos mais a chance ou o direito de se levantar dali. Mas o propósito que o Senhor tem para mim e para você, Ele diz que todas as coisas vão se cumprir. O nosso Cristo, Ele teve que cumprir ser esbofeteado. O nosso Cristo, Ele teve que cumprir ser cuspido. Ele teve que cumprir ser traído. E por que eu e você não podemos passar por isso? Porque eu e você não vamos cumprir as fases ruins e de dificuldade que nós temos que trilhar ao decorrer do nosso caminho. Não, mas eu não aceito. Se for para mim dessa forma, eu largo tudo. Porque afinal eu não sou Jesus. Afinal eu não tenho porquê ser esbofeteado ou estar em um lugar sendo traído. Só que quem é escolhido não tem direito de escolha. Quando o Senhor, Ele nos escolhe com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. E Ele não tinha defeitos e passou por tudo isso. E é por isso que eu e você hoje estamos aqui nessa noite. Nós muitas das vezes queremos viver tempos onde nós queremos anular as coisas que o Senhor tem para nós. Só que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: vós sois o corpo de Cristo. Diferenças entre um e outro, mas somos únicos. Um é a mão, o outro é o pé, o outro é o braço, o outro é o cotovelo, mas Cristo, Ele é a cabeça. Então nós estamos aqui porque nós somos o corpo de Cristo. Nós temos funções diferentes, mas todo o nosso corpo nos leva a um único objetivo, que é fazer a vontade do nosso Pai. Então Cristo, Ele vai dizer aos seus discípulos que Ele os enviou como ovelhas ao meio de lobos. Mas Ele também vai dizer que para as ovelhas terão coisas que serão muito maiores do que Ele deu às ovelhas. Que nós podemos pisar e esmagar serpentes e escorpiões. Que nós poderíamos pisar na cabeça de Satanás e nada disso foi para a ovelha. Então por que nós vamos nos isentar daquilo das coisas ruins que o Senhor, de repente, permitiu que acontecesse com cada um de nós? Nós, às vezes, colocamos o Evangelho como uma forma perfeita de vida. Achamos que tudo de ruim que tinha para ser vivido, o nosso Cristo, Ele já viveu e nós não temos que passar por nada. Nós temos que estar isento de tudo, porque nós não aceitamos nada. Quando, na verdade, cumprir um propósito não é isso. O propósito, ele é montado de várias partes. Ele é montado de várias coisas que nós vamos precisar viver para alcançar lá na frente o nosso propósito. Jesus, ele não teria ressuscitado se ele não tivesse sido sacrificado. Nós não teríamos hoje o direito de vida eterna, de estarmos aqui, de falarmos diretamente com Ele, se tudo isso não tivesse acontecido com Ele. Nós, às vezes, esquecemos, e a sociedade, é isso que ela não entende. Que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor tão perfeito que Ele pega o pobre, o rico, o doente, Ele pega todos e coloca dentro de um templo e não tem diferença nenhuma entre eles.
É isso que a sociedade às vezes não entende em relação ao nosso Cristo, e lá atrás eles não conseguiam entender também. Como é que muitas das vezes uma pessoa que está desempregada, que não tem nem o que fazer da vida, mora dentro de uma comunidade, está em cima de um altar e um rico está aí sentado escutando ele falar? Isso mexe com a cabeça. Foi o que aconteceu com aqueles fariseus, com aquelas pessoas, aqueles sumos sacerdotes naquela época. Eles não entendiam como um homem que eles diziam ser um impostor passava por lugares e arrastava tantas multidões. Ah, pastora, mas por que incomodou tanto eles? Se já que Jesus, quem ele curava eram os leprosos de dentro de aldeia, eram as mulheres que tinham demônios, eram pessoas improváveis que não tinham nada para oferecer para a sociedade. Porque quando nós nos juntamos, independente da imperfeição, independente do nosso jugo ou do nosso erro, nós nos tornamos fortes no Senhor. Nós nos tornamos fortes no Deus que Ele é. Então as pessoas têm curiosidades. Há um lugar onde você vê aí em lugares onde prefeitos são obreiros e sentam na portarias e o pastor não sabe nem ler a Bíblia. Porque não é o status. O Senhor, Ele nunca se importou com status. Ele se importava com pessoas que o queriam adorar. Ele se preocupava com pessoas que estavam dispostas a viver aquilo que Ele tinha para Ele. E aquelas pessoas naquela época, elas eram hipócritas. Elas estavam preocupadas com o que aquilo ia causar. Só que tudo aquilo já era um propósito. Tudo aquilo era um propósito. E eu queria te perguntar nessa noite: você sabe qual é o seu propósito? Você tem ciência do qual é o propósito que você está aqui nessa noite? Se é por um simples motivo porque você não tinha nada para fazer? Se é por um simples motivo porque domingo é dia de ir ao culto, de repente? Ou será que você está aqui porque quando você entra por essas portas, não importa se você tem 1 milhão na sua conta ou você não tem nada. Não importa o que você está vestindo. Não importa se você está cometido de uma enfermidade. Porque aos olhos do Senhor todos são iguais. E era aquilo que aquele povo não entendia naquela época. Ei, como é que um Deus... Como é que um homem se faz Deus e arrasta tantas multidões? O sistema romano e dos sumos sacerdotes começaram a se apavorar com essa situação. Se apavorar de uma forma que eles não conseguiam entender. Como pessoas tão improváveis propagavam tanto sobre o Evangelho de Cristo. E eles quiseram parar o nosso Cristo de todas as formas. Eles humilharam Ele de todas as formas possíveis. Como que vão pegar um homem sem pecado algum e jogar ele numa cruz? Onde naquela época quem era colocado na cruz nem direito a um enterro tinha. Porque era a escória da sociedade. Junto com 2 assassinos. Junto com 2 pessoas mais. Que não tinham mais perspectiva alguma de vida. Mas o nosso Cristo, Ele não temeu a isso a ponto de desistir. Ele foi até o final. E Jesus, quando Ele vai ao Getsêmani, essa parte do texto, ela me chamou muito a atenção. Porque o texto vai dizer que Jesus, ele começa a orar. E um anjo se apresenta para ele. A Bíblia não vai dizer que anjo era esse. Mas vai dizer que um anjo se apresenta para ele para consolar. E Jesus chora mais ainda.
E aquele anjo vai colocar as mãos sobre o ombro de Jesus. E Jesus chora de uma forma incontrolável. Porque às vezes nós precisamos entender que o anjo, ele se apresenta para nós, para nos consolar, não dizendo que vai nos isentar de viver aquilo, mas que nós teremos que passar por aquilo dali. E foi por isso que Jesus chorou. Porque mesmo com medo, mesmo sendo consolado por um anjo, ele tinha ciência que ele não podia se isentar do seu propósito. Ele ia ter que passar por tudo aquilo. Quantas das vezes nós entramos na igreja querendo um abraço, querendo que alguém fale pra gente, não, você está com uma enfermidade, não, você vai ser curado hoje. Mas o Senhor, Ele usa os vasos dEle, usa pessoas para te abraçar, te confortando e dizendo, não, você vai até passar, mas eu sou contigo. E foi exatamente isso que o anjo fez naquele dia. Ele se apresentou para dizer que ele estava ali, mas que ele teria que passar. Porque como eu falei, tudo que foi proposto ao Senhor, Ele passou. Ele não foi isento de nada que dele foi escrito na palavra dEle. Se você ler o livro de Isaías, se você ler os evangelhos, como meu sogro falou aqui hoje, você vai ver que tudo que dele foi proposto, Ele cumpriu. Tudo Ele cumpriu. Ele não deixou de cumprir absolutamente nada. O maior escândalo não é viver um período de humilhação, porque quem quer nos humilhar? Jesus, ele não se importou com aquelas pessoas que queriam humilhar ele. E sim se olhar no espelho e ver que não fomos devidamente quem deveríamos ser por causa de quem estava à nossa volta. Às vezes deixamos de fazer coisas que vão agradar ao nome do Senhor, que vão agradar ao reino dele por conta de pessoas que andam com a gente. Com medo do que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, quando na verdade nós deveríamos nos importar com o que o Pai pensa ao nosso respeito, com o que o Pai acha de cada um de nós. E naquela situação foi exatamente isso que Jesus se importou. Ele não se importou com o que os discípulos achavam. Porque Pedro mesmo, ele vai dizer para Jesus, mestre, tem que passar por isso mesmo? Mestre, você tem que passar por isso mesmo? E Jesus vai dizer para Pedro, para trás de mim, Satanás. Muitas das vezes, muitas pessoas chegam para a gente para nos questionar por que nós ainda entramos por essas portas. Por que nós ainda somos cristãos se tantas coisas na nossa vida dão errado? Vai continuar sendo crente? Olha como é que está a tua vida. Vai continuar seguindo a esse Deus se nada dá certo? Vai continuar se isentando de que você poderia estar fazendo tantas outras coisas para ganhar dinheiro, mas está sendo honesto e Ele não te abençoa? Só que Jesus, ele vai deixar bem claro na palavra dele, quando Pedro fala isso, Pedro até fala com amor, só que não era o momento, porque Pedro não entende que ele precisava cumprir um propósito. E às vezes as pessoas não entendem que a gente precisa cumprir o nosso propósito. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas que nós vivemos, porque o propósito é nosso, não é deles. Pedro não estava pronto para entender o propósito, que Jesus precisava passar por aquilo, porque era o propósito de Jesus, não era dele. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Precisamos entender que existem coisas que ninguém vai entender. Existem coisas que você vai passar só você e o Pai. E muitas das vezes até o Pai, para te provar, vai virar o rosto para você.
para saber do teu caráter, para saber que se Ele não estiver olhando para você, de fato você faz mesmo. Porque naquele momento de cruz o pai virou o rosto para o filho. O filho poderia ter ouvido toda aquela multidão que gritava: ei, se tu é o Cristo, desce daí, livra-te. Só que ele sabia que ele tinha um propósito. Ele sabia que no ano de 2022 existiria uma igreja chamada Igreja Top, que estaria aqui fazendo em memória dele, até que ele viesse, até que ele venha. Então ele não podia abrir mão do seu propósito. Se tentarmos fugir do que nós nascemos para cumprir, nós podemos descobrir que não nascemos para outra coisa. E é por isso que existem muitas pessoas que parecem, você olha para a vida dela e parece que elas andam em círculo. O tempo inteiro, a vida inteira ela está andando em círculo. E ela não chega em lugar algum. Porque ela não entende que ela tem um propósito e ela precisa cumprir aquele propósito. E foi assim com o nosso Cristo. Um Cristo que estava completamente amarrado, impossibilitado. Ele não podia, de repente, fazer muitas coisas quando chegou a hora dele de estar naquela cruz. E às vezes nós estamos assim, se sentindo impossibilitados de fazer algumas coisas, porque nós entendemos às vezes que alguém quer nos amarrar, que alguém quer nos impedir, só que há determinado momento do nosso propósito a cumprir que nós temos que estar amarrados mesmo. Na palavra dizia isso. Então naquele momento Cristo, ele sabia que ele estava amarrado, impossibilitado, cheio de dores. Quanta vergonha o nosso Cristo viveu por mim e por você. Mas mesmo em uma cruz, amarrado e impossibilitado, ele não deixou de fazer. Mesmo de repente, impossibilitado de falar, impossibilitado de agir, ele vai olhar para João, ele vai olhar para sua mãe Maria e vai falar assim: ei, filho, receba ela em tua casa. Ei, Maria, esse é o teu filho. Um ladrão, uma pessoa que estava condenada a ir para o inferno na cruz, olha para ele e pede perdão, e ele tem misericórdia daquele homem e fala para ele: ei, ainda hoje comigo no paraíso tu estarás. E o que tem te impedido de fazer alguma coisa se você é livre? O nosso Cristo amarrado, com as mãos presas, com os pés presos, ele pratica o amor para a mãe, ele pratica o amor para João, ele faz a salvação, ele dá a salvação naquele momento. Ele olha para o pai e diz: pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mesmo impossibilitado, ele intercedeu por nós. E nós muitas das vezes nos sentimos amarrados. Ah, porque o meu líder não deixa eu fazer isso dentro da igreja, porque não dá um microfone na minha mão para eu pregar. Ei, quanta gente na rua precisando escutar uma palavra. Quantas pessoas impossibilitadas de entrar por uma porta dessa. Quantas pessoas se suicidando e muitas das vezes nós não fazemos nada. E o nosso Cristo amarrado, ele nos traz tantas lições. Ele poderia falar: não, esse povo é ingrato, esse povo não me recebeu, eu vim para eles e eles me rejeitaram. Então eu vou ficar aqui quietinho, cumprindo o meu propósito. Eu não ouvi eles, eu olhei para o Pai e o Pai virou o rosto para mim. Por que eu tenho que praticar o perdão? Por que eu tenho que praticar a salvação?
Mas esse Cristo, ele nos dá uma linda lição. Ele nos mostra de verdade o que é o amor. Ele nos mostra que ainda que muitas das vezes, por momentos, o nosso propósito nos mostre que nós estamos impossibilitados, alguma coisa eu e você podemos fazer. Alguma coisa eu e você podemos praticar. Aquele Cristo pede água na cruz e dão vinagre para ele. Ele já sabia que daria um vinagre para ele, porque ele é onisciente, porque estava escrito na palavra. Só que mesmo assim ele pede, e mesmo assim ele bebe. Sabe por quê? Porque tudo dele se cumpriu. Ele cumpriu tudo. E olha que é difícil, hein? Às vezes a gente suporta algumas coisas que nós não achamos que alguém seria capaz de fazer conosco. Agora, passar por aquilo dali, sabendo que vão fazer, sabendo que vai acontecer. Só que o nosso Cristo, ele cumpre tudo. E eu queria te perguntar nessa noite: você está cumprindo o seu propósito? Eu estou cumprindo o meu propósito? Eu estou cumprindo as promessas que quando o ano vir eu faço para o Senhor? Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor fez por mim quando eu disse para Ele que se Ele me desse uma vitória eu faria? Ou eu estou andando em círculos, achando que Ele cumpriu o propósito dEle, mas eu não preciso cumprir o meu? Achando que eu posso ficar nas costas do meu marido ou da minha esposa e ele cumpre e eu não preciso. Achando que eu só tenho que cumprir quando eu estou passando pelos momentos que são bons. Só que ninguém ressuscita sem antes ter morrido. Ninguém. O momento mais importante da vida de Jesus foi a sua ressurreição. Mas o momento que se antecedeu a isso foi muito importante. Muito importante, porque sem Ele, eu e você não estaríamos aqui. E hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de nós participarmos do corpo de Jesus. Hoje é noite de nós lembrarmos do sacrifício da cruz. E eu queria te perguntar, qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Eu queria convidar a Tayane para ela estar louvando. O pastor Luiz, ele já vai ministrar a ceia, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar nessa noite, para que nós possamos encontrar o nosso propósito, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos designou, para que nós não venhamos abrir mão do que o Senhor tem para as nossas vidas, por medo de ser de repente esbofeteado, por medo de repente de sofrer chocarrice. Minha filha esses dias estava falando para mim que na escola dela, quando vem qualquer pessoa mal vestida, eles olham e falam: é crente, é da Assembleia. E muitas das pessoas hoje em dia não tem nem coragem de dizer de fato quem são, com medo de ser escarnecido. O nosso Cristo, ele não se isentou, ele cumpriu tudo.